Abriram lá o livro de Tiago, capítulo 1. A introdução da mensagem vai estar relacionada a esse livro do Tiago. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. A palavra de Deus diz assim. Deixa eu fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Pai, obrigado por todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que está presente aqui na tua casa, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor, e nesse momento eu peço a Ti, ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor venha estar abrindo o entendimento de cada um dos nossos corações, para que a Tua palavra penetre, Senhor, em cada um de nós, Senhor, e venha fazer tudo aquilo que o Senhor quer que faça e tudo aquilo que lhe apraz, ó Pai, dentro da vida de cada um de nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, e que todos nós possamos ter a sabedoria e o conhecimento dos altos céus, ó Pai, para que possamos entender tudo aquilo que será falado aqui esta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então diz assim a palavra de Deus, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, envolvido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, basicamente, o texto que está falando aí, ele está dizendo sobre provas, tentação, e aí o escritor, o Tiago, ele chega e fala que Deus, ele não tenta ninguém, e nenhum de nós pode tentar a Deus, Mas, Deus, ele usou uma outra palavra, o escritor, ele usou uma outra palavra, que ele fala que Deus, ele nos prova com várias situações das nossas vidas. Aí você pensa o seguinte: você já percebeu que constantemente, todos os dias, sempre nas nossas vidas, nós somos tentados o dia todo? Em toda a nossa vida, no nosso dia a dia, você pode reparar, você sempre sofre algum tipo de tentação. Interessante, né? É difícil alguém chegar e falar: não, mas eu não sou tentado. Aí, quando a gente começa a tentar descobrir o significado da palavra tentação, ela diz assim: a tentação ele é um impulso para a prática de alguma coisa que não é recomendável. É um desejo intenso, ardente, é uma força muito grande dentro de cada um de nós, que a gente, quando a gente deixa a tentação ela tomar conta da nossa vida, a gente usa ânimo, a gente usa o nosso vigor, a gente usa a nossa força, a gente usa a nossa energia para que a gente atinja esse objetivo. Ou seja, a tentação dentro da vida de cada um de nós, ela sempre está ligada com os nossos desejos e as nossas vontades. Você imagina o seguinte: nós vamos fazer que o texto básico que nós vamos ler agora, que é algo da mensagem de hoje, e eu quis começar com o Tiago, para a gente chegar e a gente poder tentar entender um pouquinho o significado da tentação, que Deus ele nunca tenta ninguém, mas Deus ele nos prova, e que dentro das nossas provas no nosso dia a dia, Deus ele sempre está querendo que nós sejamos aprovados. E muitas vezes nós confundimos as provas das nossas vidas com tentações. E também a tentação ela pode ser sobre várias situações, várias coisas na sua vida. Muita gente pensa assim que a tentação ela está única e exclusivamente ligada com a questão de atração por alguém, um homem por uma mulher por um homem. Não. A
A tentação ela está ligada com a compulsão. Que tipo de compulsão? Você imagina o seguinte, uma pessoa que trabalha sem parar, sem ter o seu tempo para descansar, sem ter o seu tempo para a sua família, sem ter aquele seu tempo para você descansar. Nós não fomos criados para ficarmos 24 horas por dia, todos os dias, né? Malhando, trabalhando. Existe um tempo dentro do nosso dia a dia que nós temos que descansar no nosso corpo. Se você ficar uma semana inteira trabalhando ou fazendo qualquer tipo de atividade física sem você ter aquele tempo mínimo, os médicos dizem que são 8 horas por dia. Provavelmente deva ser mais ou menos esse tempo, mas tem gente que precisa dormir um pouquinho mais, outros que precisam dormir um pouquinho menos. Tem alguns que dormem até demais, outros por causa de insônia dormem até de menos, né? Mas a tentação ela está ligada sobre várias situações, vários tipos de compulsões. Algumas coisas que estão dentro de você que tipo assim, muitas vezes você não consegue controlar. Por exemplo, um outro exemplo que é onde vai estar dentro da palavra de Deus, a tentação por comida, por exemplo, né? Você chega e você olha uma coisa que você deseja comer. Lembra de Eva no paraíso? O que foi que a serpente ela fez? Ela chegou e ofereceu e fez uma propaganda muito bonita do fruto daquela árvore que não podia comer. Foi exatamente isso, dessa maneira que ele enganou Eva. Ele chegou ao inimigo, ele chegou, a serpente, ela chegou e falou algumas palavras para Eva que atiçaram o desejo dela. Ela ficou com uma vontade enorme de chegar e comer aquele fruto. E nem se lembrou da proibição de Deus. Melhor dizendo, se lembrou, né? Porque ela chegou e fez um comentário com a serpente chegou e falou, não, mas não foi bem isso que Deus quis dizer. Então você pode reparar que quando a tentação ela atinge aquele ponto dentro do nosso coração, da nossa mente, se a gente não tomar cuidado, ela pode destruir muita coisa na vida da gente. E aí eu quero ler um texto. Esse texto eu acho que eu já falei alguma vez aqui, mas hoje eu quero ler esse texto, Lucas 4, mas somente para a gente chegar e falar e a gente fazer um comparativo com as passagens bíblicas que Jesus ele utilizou para enfrentar o inimigo, para a gente ver de que maneira Deus ele faz com que a gente passe pelas provações. As tentações que muitas vezes nós falamos podem ser situações em que Deus ele deixa acontecer na nossa vida para ver o que? Se nós estamos firmes diante da sua presença. Se nós realmente conhecemos o Deus a quem nós servimos. Porque quando o diabo, né, o exemplo que eu dei do diabo, da serpente com Eva, a gente vai perceber que Eva ela não tinha um conhecimento pleno de Deus. Ela sabia qual era a lei que Deus chegou e tinha dado. Quem deveria ter esse conhecimento pleno de Deus naquele tempo era Adão. Mas o inimigo ele chegou, ele foi em quem? Ele foi na parte mais fraca de Adão, que era a sua mulher. Mais fraca no sentido de que ela não tinha toda aquela comunhão com Deus que Adão tinha. Então, olha só como a gente precisa, no nosso dia a dia, a gente precisa ficar sempre ligado na presença de Deus. E além de ficar ligado, nós temos que conhecer qual é a vontade de Deus. E eu só vou conhecer qual é essa vontade do Senhor a partir do momento em que eu conhecer um pouco melhor aquilo que está escrito na palavra dele. Vamos lá, Lucas capítulo 4. Vamos ver o versículo 1, o versículo 13. E a chave de todas as coisas, a resposta para tudo isso já está no primeiro versículo, tá? De tudo aquilo que vai ser falado. E que o primeiro versículo vai ser a última coisa que nós vamos falar. Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse então ao diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações e toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Todos nós conhecemos bem essa passagem onde Jesus ele foi tentado. Ele está registrado no livro de Mateus e no livro de Marcos. O livro de Marcos é extremamente resumido, o livro de Mateus é bem parecido com aquilo que está aqui em Lucas. E Lucas é o que está melhor detalhado e melhor descrito. E nestas situações, o interessante é que Jesus ele usa, nas 3 respostas que ele dá para as ofertas do inimigo, as 3 respostas que ele dá está registrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8. Só para a gente poder entender, o livro de Deuteronômio não significa você repetir novamente alguma coisa que já tinha sido falada. O livro de Deuteronômio, Moisés ele escreveu já no final da sua vida para chegar e deixar registrado todas as coisas das quais ele participou na sua vida a partir do momento em que ele foi chamado por Deus, para que ele pudesse chegar e ser o resgatador, o libertador do povo de Israel que estava cativo lá no Egito, depois de 430 anos. E vocês sabem muito bem, nós sabemos muito bem que a partir do momento em que Moisés ele chegou e foi no Egito, e ele chegou e levou as 10 pragas para o Egito, para o faraó, para que o povo de Israel pudesse ser liberto dessas 10 pragas, até o momento em que Moisés ele chegou e ele teoricamente, ele faleceu. Não é que teoricamente Moisés faleceu porque Deus recolheu, mas até aquele momento em que ele sumiu da presença do povo de Deus, que aí ele foi recolhido por Deus, apesar de ninguém nunca ter achado o corpo de Moisés, mas Deus disse que ele iria morrer, porque ele não iria entrar na terra. Todos nós sabemos que em 40 anos acontece muita coisa. E Moisés ele chegou e durante toda a caminhada dele, que está registrado lá no livro de Êxodo, no livro de Números, no livro de Levítico tem o livro das Leis, até ao momento em que eles se instalam numa planície para dali começar uma outra caminhada, que é a caminhada final, onde Josué seria o homem a entrar com o povo de Israel na terra prometida. Moisés ele precisou deixar registrado, e aí vem esse 5º livro da Bíblia chamado Deuteronômio, onde ele começa a repetir muitas situações em que aconteceram, para que o povo ele sempre se lembrasse quem é Deus, para que o povo ele sempre soubesse que Deus ele conduziu aquele povo durante 40 anos no deserto, e que muitas vezes as pessoas elas não entendem por que 40 anos. Nós, por exemplo, na nossa mentalidade, na nossa mente que é finita, não é infinita, muitas vezes talvez você já deva ter se perguntado: por que esse povo demorou 40 anos?
Quando nós pensamos em 40 anos, a gente começa a pensar o seguinte, para quem já viveu mais de 40, e lembra dos seus 40 anos passados, a gente vê que, assim, foi muito tempo. Se a gente começar a fazer um retrospecto da nossa própria vida, para quem tem acima de 40, quem não tem 40, não tem como saber. Mas quem tem mais de 40 e fazer um retrospecto, a gente vai ver que aconteceu muita coisa na vida da gente. A gente vai ver que a gente fez muita coisa errada. A gente fez alguma coisa certa. A gente viveu muitas alegrias e muitas tristezas, muitos sofrimentos e muitas vitórias. Então a gente tem uma história de vida para contar. A história de vida que Moisés teve para contar está no livro de Deuteronômio. A história de vida em que um povo ele foi cuidado, amparado, um povo ele foi direcionado e um povo ele teve que aprender, sabe? Ele teve que aprender, por bem ou por mal, a força ou não, mas o povo ele teve que aprender quem é Deus. Alguns aprenderam de uma maneira extremamente dolorosa. Tanto é que de 600 mil homens que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Então, entre homens falando, nessa caminhada de 40 anos, 600 mil homens para cima de 20 anos, 2 entraram, então foram 599.998 pessoas que pereceram, ou melhor dizendo, morreram no meio do caminho. Então foi extremamente doloroso para aqueles homens e para as famílias, quando chegaram e começaram a ver seus pais, seus tios, seus primos, seus mais velhos, eles ficando pelo meio do caminho, e somente as pessoas novas continuaram essa caminhada no deserto. Agora existe todo um motivo para isso. Existe um motivo lá no passado para que o povo pudesse aprender quem é Deus, e existe um motivo no presente de Jesus, quando ele veio, para mostrar de que maneira Jesus ele estava naquele momento, e que Jesus era o significado futuro de todas as coisas, e de que maneira para nós hoje nós podemos chegar e ver que é possível a gente chegar e a gente resistir às tentações. Muitas vezes nós pensamos assim: eu sou fraco, caí na tentação, caí nessa falha. E quando a gente erra, irmãos, para a gente retomar um caminho com Deus é difícil. É difícil, não é assim simplesmente chega, levanta no dia seguinte, tudo bem, pedi perdão para Deus, me arrependi, vamos que vamos para o caminho da glória. Não é bem assim, a gente fica com um peso dentro da nossa consciência, a gente fica com um peso dentro do nosso coração, quando a gente erra, que para a gente chegar e fazer apagar essa marquinha que ficou, falou marquinha porque às vezes a gente até é meio leve nas coisas quando a gente fala, mas a marca é grande quando fica na tentação, que a gente faz a coisa errada. Isso daí muitas vezes ela fica martelando dentro da nossa cabeça e do nosso coração, até o momento em que a gente começa a sentir firmeza na fé, na esperança, no amor, a firmeza de que Jesus ele nunca nos abandonou, nós é que nos afastamos dele, e a gente começa a chegar e ver o quão penoso é a gente ser levado e se deixar levar pela tentação. Aí nessa primeira, em que Jesus ele chegou e ele padeceu, vocês imaginam o seguinte: 40 dias ele chegou e teve uma caminhada pelo deserto, foi batizado, o Espírito Santo de Deus ele chegou e entrou na vida de Jesus como uma pomba, ouve-se uma voz do céu, onde Deus ele chega e fala, que todo mundo que estava ali naquele momento do batismo de Jesus ouviu essa voz vinda do além, onde Deus ele chega e fala: esse é o meu filho amado em quem me compraste. E a partir dali Jesus ele chegou e ele foi para uma caminhada para enfrentar o inimigo no deserto. O inimigo que já representa, o deserto que já representa aquele tempo lá do Egito. Então olha só para onde Jesus ele foi. Ele foi num local
semelhante, parecido com aquilo que o povo de Israel, ele chegou, ele caminhou os 40 anos depois que foi liberto das mãos do faraó. Para ver como as coisas elas têm, sabe? Como elas têm ligação. E isso daí foi mais de 1000 anos depois. Do momento em que Moisés ele chegou e conduziu o povo até Jesus ele ter, foi muito tempo depois, onde chegou e Jesus ele foi ser tentado pelo inimigo. Jesus precisava ser tentado pelo diabo? Não. A partir do momento em que aquela voz de Deus que veio do céu para selar Jesus Cristo, porque quando Deus ele chega e fala aqui, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ele estava declarando para todo mundo que estava ali naquele lugar que Jesus é rei, que Jesus ele é o Filho de Deus que tinha o selo da autoridade divina. Ninguém mais teve isso daí, só Jesus teve. E aí a gente pensa o seguinte: por que Jesus precisava ser tentado no deserto? Para mostrar para nós. Será que o diabo também? Também. Mas principalmente para nós, que na nossa vida nós vamos ser constantemente tentados, nós vamos passar constantemente aflições. Porque Jesus ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Venceu o mundo através do quê? Da sua morte. Irmãos, se Jesus morreu, também nós vamos morrer. Morremos nas águas do batismo, para quem nós que somos batizados, levantamos para uma nova vida, e isso de uma maneira ao qual onde nós nos comprometemos diante da presença de Deus e seguir nesse caminho. Mas isso não vai nos livrar das tentações e das aflições que vamos sofrer no mundo. Agora, olhem só, na primeira coisa que o diabo ele chegou e tentou a Jesus, ele chega e fala para Jesus: manda essa pedra se transformar em pão. Irmãos, 40 dias e 40 noites, quantas vezes você já conseguiu ficar de jejum, sem comer e sem beber? Não precisa responder para mim, mas se você se lembrar, eu acredito que a grande maioria de nós não passou de um dia, 24 horas. Quem conseguiu passar e chegar em 2 dias, já pode ter assim, sabe, já é um super vencedor, porque 48 horas já é extremamente difícil, 24 horas já é uma coisa assim, praticamente impossível para muita gente. Para quem tem diabetes, por exemplo, não pode ficar mais do que 6, 3, 4 horas sem comer. Agora imagina você ficar 24 horas. E eu falo assim, né? Falo de uma doença de diabetes, mas quem tem pressão alta, quem tem uma série de doenças, já não pode ficar. Então você imagina o seguinte: quantas e quantas pessoas do mundo conseguiriam ficar? Gente, Jesus ficou 40 dias. Biblicamente vai falar só de um homem a mais, que foi Elias, que ficou 40 dias também, caminhando, sabe, até chegar lá no monte de Deus. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Aí você imagina o seguinte: a primeira coisa que o diabo ele fez, ele foi tocar onde? No estômago. E eu já falei isso algumas vezes. Quando você está com fome, você tem uma coisa dentro de você que parece que vai te consumir. É uma coisa que mexe com a cabeça da gente, sabe? Primeiro ela começa lá no nosso estômago, na nossa fraqueza, ela mexe com a cabeça da gente, que a gente não pensa direito. A gente fica extremamente angustiado, a gente fica extremamente nervoso, briga com todo mundo que vem pela nossa frente por causa da fome. E você começa a pensar o seguinte: se eu não comer, eu vou morrer. Irmãos, quantas e quantas situações que a gente passou de perigo na nossa vida, e graças a Deus nós nunca morremos, glória a Deus por isso. Agora você imagina o seguinte: quantas vezes que você chegou e você ficou até mais tempo do que esse tempo que você chegou e ficou para você falar que você vai morrer de fome,
e você passou muito bem. Sabe? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você é obrigado a ficar 12 horas. 12 horas sem se alimentar de nada, nem água você pode tomar para você poder fazer a cirurgia. Você até sente, você pode até sentir fome, você sente. Mas o medo que você tem de você entrar numa faca, num bisturi, te faz perder qualquer tipo de fome. Agora, quando a gente está na boa, só porque a gente perdeu uma refeição, sabe? A gente começa a chegar e ficar assim, começa a delirar. Olha só que coisa incrível. A gente parece que a gente vai delirar igual uma pessoa que é viciada em droga, viciada em álcool, sabe? E aí, olha onde o diabo ele foi. Fala para essa pedra se transformar em pão. E aí Jesus ele chega e fala que nem só de pão viverá o homem. E aí eu vou falar para vocês, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, para a gente conseguir entender e ler o contexto de que Jesus ele utilizou essa passagem bíblica. Sabe aquele negócio que as pessoas que estudam muito de palavra de Deus, elas chegam e falam que a gente não pode chegar e tirar um versículo do contexto, porque ele é um pretexto para você chegar e você falar o que você bem entende, o que você bem pensa. E é importante que quando existe um versículo, nós precisamos entender o que estava em torno desse versículo. Então Jesus ele respondeu para o diabo, mas ele respondeu não somente usando o versículo. Muitas vezes nós chegamos e falamos alguma coisa para a gente chegar e nos afirmarmos aquilo que nós estamos querendo fazer com que as outras pessoas acreditem naquilo que a gente fala. A gente usa um versículo. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas falta um monte de coisa na vida da gente. Na verdade, sempre falta um monte de coisa na vida da gente. Mas a gente chega e usa o quê? A gente começa a falar isso aí como um mantra, para a gente chegar e falar assim, né? Para a gente afastar todas as coisas malignas que vêm contra a nossa vida. A gente começa a usar um versículo, começa a gritar, declarar e falar e pensar assim fortemente nesse versículo. Irmãos, nós temos que entender o significado das coisas. Abra lá no Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Olha só a situação que Jesus ele está fazendo o povo de Israel lembrar. Ele está declarando para o diabo, e o que Jesus ele está falando para a gente ensinar o significado de quando vier alguma coisa do tipo para a gente chegar e ser aprovado. A palavra de Deus ela diz, vamos ler desse versículo primeiro. Cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que você não conhecia, nem seus pais conheciam, para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha só o que Jesus ele foi citar. E essa passagem, lembra que eu falei que o pessoal chegou num determinado momento da caminhada no deserto, faltando 3 meses para se completar os 40 anos, eles se instalaram numa planície, e Moisés chegou e falou, agora vocês fiquem aqui, descansem aí. Moisés ele chegou e foi terminar de escrever o seu livro. Ele chegou e Deus levou ele no alto monte para que ele pudesse contemplar a terra prometida, a qual ele não iria entrar. E Moisés ele escreveu exatamente essas palavras que Deus tinha mandado, para que o povo recordasse. E nesses 40 anos em que o povo ele foi humilhado, porque ele foi humilhado, imagina, uma coisa que era para demorar 40 dias, demorou 40 anos. Ou seja, Deus ele humilhou esse povo,
Deus ele fez o povo sofrer, Deus ele fez o povo ser provado lá no meio do deserto, para que o povo pudesse se lembrar de quem é Deus. Então, olha só o que Jesus ele foi lembrar. Que Deus, e quando está essa situação que Moisés ele escreveu, e que Jesus ele chegou e falou para o inimigo, que nem só de pão viverá o homem, era para que a gente pudesse sempre lembrar na nossa vida. Irmãos, se nos nossos sofrimentos, se nas nossas provações, porque a gente mistura, né, ou a gente chega, estou sendo provado então porque eu estou sofrendo. Se nas nossas provações, sabe, a gente chega e na primeira a gente cai que eu diga, você chega e perde a tua esperança, a palavra de Deus ela diz o quê? Que a nossa fé é pequena, que a nossa fé é pequena. E quanta gente, ela chega e na primeira, na segunda ou na terceira, ela já está pedindo água, ela já está querendo desistir da caminhada. Isso me lembra muito ali da semeadura, das sementes que foram jogadas entre pedras, das sementes que foram jogadas na beira do caminho, das sementes que foram jogadas no meio de espinhos, sabem que as pedras que não caíram em solo fértil, que chegaram e começaram a crescer e logo morreram, porque não conseguiram chegar em criar raízes. Olha só, criar raízes, porque a que cai em solo fértil, ela cria raiz. Quando eu começo a criar raiz na presença de Deus, irmãos, a partir do momento em que eu começo a conhecer a Deus através da sua palavra, a partir do momento em que eu começo a conhecer a Deus, eu vivendo as minhas experiências e as minhas provações, tendo sempre a confiança de que Deus, Ele vai me ajudar, que Deus Ele vai me guardar, que Deus Ele vai me salvar, que Deus Ele vai me livrar de todo e qualquer tipo de mal. E se Deus não nos livrar, pode ter certeza, alguma coisa Ele está ensinando para as nossas vidas. Porque nada daquilo que acontece na vida da gente, em que Deus Ele está no meio da situação, é em vão. Ou seja, ser humano, a gente gosta muito de reclamar, mas a gente não gosta de aprender com a situação. A gente ouve tantos testemunhos e tantas pessoas que venceram na vida, e foram poucas as pessoas que venceram na vida, sabe, que venceram na vida sem sofrer. Mas a grande maioria que venceu na vida, seja ela através de uma doença, seja ela através de um problema de família, seja ela através de uma dificuldade, para ela conseguir chegar e trabalhar e ela enriquecer na vida dela, quando você começa a ouvir histórias de pessoas que venceram na vida em determinadas ou várias situações, você vai ver que na grande maioria dessas pessoas que dão testemunho, elas sofreram, elas padeceram, elas foram privadas de muitas coisas na vida, mas por perseverança, por chegar e nadar contra a correnteza, por elas chegar e ser resiliente, por elas chegar e, sabe, não se abater com aquilo que vinha na sua frente, ela decidiu continuar lutando e conseguiu vencer. E Jesus está usando e explicando exatamente isso. Nem só de como é viver óbvio, mas de tudo que procede da boca de Deus. Irmãos, Deus é aquele que não vai deixar a gente morrer de fome. E naquele momento lá, se 40 dias para Jesus foi o suficiente para ele não mostrar que ele ia morrer de fome, é óbvio, nós não vamos conseguir ficar 40 dias, 40 noites, se a gente chegar e ficar sem nos alimentar. Mas existe um tempo na nossa vida em que vamos passar privações de algumas coisas. Só que isso daí não pode de maneira nenhuma abalar a nossa fé e a nossa confiança para com Deus. Na segunda vez, o diabo ele chegou. Então olha só, a primeira coisa foi o quê? O diabo ele chegou e usou o quê?
o problema daquilo que é a nossa necessidade, porque se a gente não come, a gente não vive. É óbvio, né? Porque para a gente chegar e poder nos locomover, para a gente poder viver um dia após o outro, nós temos que nos alimentar. Senão a gente não fica em pé, né? Aí a segunda tentação que o diabo ele vai chegar e vai fazer com a vida de Jesus, também é um problema muito sério na nossa vida. O que foi que o diabo ele fez? Ele chegou e levou Jesus no alto lá, para que Jesus ele contemplasse todos os reinos do mundo. Você já chegou e você ficou no alto de uma montanha, para você chegar e olhar para baixo, como que é aquilo que tem lá embaixo? Quando você está no alto de um prédio, por exemplo, para você chegar e olhar para baixo, você tem uma visão muito bonita daquilo que tem ali. Então você imagina o seguinte: a segunda porta mais perigosa que nós temos na nossa vida com relação à tentação está ligada ao nosso olho. O nosso olho, se nós não tomarmos cuidado, ele nos leva para isso. Então você imagina o seguinte: o diabo ele não instigou Jesus dentro da sua vontade de poder e domínio. Mas quando o diabo chegou e falou para Jesus: contempla, olha para todos os reinos desse mundo, tudo isso eu vou te dar se você chegar e você dobrar os seus joelhos e te dar minha presença. Irmãos, talvez nenhum de nós tenha passado por isso daí. Mas você já deve ter ouvido alguém chegar e passar por isso daí. Você já deve ter ouvido alguém, alguma vez no passado, chegar e dizer que se vendeu para o diabo para chegar e ser rico. De alguém que se vendeu para o diabo para chegar e conquistar o coração de outra pessoa. Você já deve ter ouvido isso daí. Aí você imagina o seguinte: aonde foi que o diabo foi instigar Jesus? E aonde o diabo instiga as nossas vidas? Não é na nossa vontade do coração, é no nosso olho. Porque quando você começa a olhar aí fora, imagina a gente que tem um carrinho velho, aí você começa a olhar um carro importado passar na sua frente, bonito, sabe, formoso, belo, você chega e você olha, puxa, eu queria ter esse carro. Quantas e quantas pessoas, todos nós, a grande maioria de nós aqui, ou é casado ou já foi casado, mas imagina quando você era novo, você olhava para a feinha, você olhava para a feinha, quando passava na sua frente, ninguém olha, todo mundo quer olhar para uma moça bonita, um rapaz bonito, ninguém olha para os feinhos. Quando a gente é novo, a gente só quer saber daquilo que é belo. Eu namorar uma moça feia, eu namorar um rapaz feio, não, tem que ser bonito, tem que ser um galã de cinema, tem que ser uma miss. E aí todo mundo cai no cavalo, né? Quem consegue chegar e pegar uma pessoa dessas? Aí todo mundo fala: se não tiver dinheiro, você não vai nunca ter uma pessoa dessa. Mas é dessa maneira. O nosso olho, ele faz a gente chegar e sonhar uma coisa, mas o nosso olho, ele faz a gente desejar coisas que muitas vezes está fora do nosso alcance. É impossível? Não é impossível você chegar e conquistar determinadas coisas na sua vida. Mas para qualquer coisa que a gente for conquistar na nossa vida, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que traçar um plano, uma estratégia para a gente alcançar esse objetivo. Qualquer coisa que você vai chegar e você falar: puxa, eu quero ser isso. Só que quando você tem o seu desejo, e esse desejo ele começa a ser uma coisa má, ele começa a ser uma coisa nociva na sua vida, esse desejo ele faz você chegar e traçar estratégias que não vão estar de acordo com a palavra de Deus. E você começa a roubar, você começa a atropelar, você começa a pisar em outras pessoas, e a palavra de Deus nunca diz nada disso. Que nós temos que ser o quê? Temos que ser justos e temos que ser íntegros e temos que ser, sabe,
pessoas corretas para a gente alcançar os nossos objetivos. E olha só o que Jesus ele foi citar nessa passagem. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Então Jesus ele chegou e falou o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É isso que está escrito. E Jesus ele foi citar aquilo que está no livro de Deuteronômio, apesar de não dizer a questão de culto, mas o contexto ele vai nos mostrar que ele está relacionado à adoração a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Olha só o que Moisés ele escreveu e aquilo que Jesus ele vai lembrar. Guarda-te para que não te esqueças que o Senhor te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. O que ele está dizendo? Que nós temos que ter a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas sempre. Não é depois da nossa esposa, não é depois do nosso marido, não é depois do nosso filho, não é depois dos nossos pais, não é depois do nosso emprego, não é depois de nada. Aqui, Deus está fazendo o povo lembrar o seguinte: quem te libertou da escravidão fui eu. Então, se eu te libertei da escravidão, você tem que chegar e me servir. Porque eu, Deus, no caso, sabe, livrou o povo de uma coisa que era impossível. 400 anos, irmãos, de escravidão, ser liberto era uma coisa impossível. Agora, imagine o seguinte: se Jesus ele entrou na nossa vida para que a gente aceitasse Ele como Senhor, e Ele em troca Ele nos deu a vida eterna, por que eu deixo Jesus em segundo lugar? Por que Jesus ele não está em primeiro lugar na nossa vida? Não, mas eu estou aqui hoje, em culto. Mas Jesus ele está sempre nas nossas vidas, todos os dias. Aí cada um de nós vai dar a sua resposta. E aí Jesus ele chega e fala: só a Deus nós daremos culto. O que significa só a Deus nós daremos culto? É exatamente isso que nós lemos aqui no livro de Deuteronômio. Só a Deus nós serviremos, só a Deus nós adoraremos e só a Ele. Só Deus ele tem que ser o nosso cabeça e o nosso mandante da nossa vida. Somente Deus, mais ninguém. E que se nós tivermos isso dentro do nosso coração, pode ter certeza, irmãos, qualquer coisa que acontecer na nossa vida, por pior que seja, a gente vai chegar e atravessar vale, deserto, a gente vai atravessar mares, com Deus no coração, nós não vamos sentir. Mesmo que a gente venha perder ou partir, nós não vamos sentir, porque Deus vai estar conosco. Terceira coisa que o diabo ele fez. Então veja, o diabo ele foi na primeira, dentro daquilo que era a necessidade do homem, ele foi na segunda, dentro que a porta de entrada do nosso desejo, a porta de entrada do nosso desejo da gente chegar e ter na nossa vida é o nosso olho, porque quando nós olhamos, nós começamos a pensar e formular um desejo de poder e autoridade. Terceira coisa que o diabo ele vai chegar e vai falar para Jesus, ele vai falar o quê? Levou, versículo 9, que está, colocou-se do alto do templo e disse: você é o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarda. Eles susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só que interessante. O que significa não tentarás o Senhor teu Deus? Atira-te de cima do alto e você fala para Deus para que os anjos eles venham te segurar. O diabo ele falou com Jesus, porque Jesus ele chegou e ele é o Filho de Deus que veio para libertar o mundo. Então o diabo ele fez o quê? Ele chegou e ele cutucou Jesus. Agora, aonde vamos chegar na nossa vida e ter uma comparação com relação a isso daí? A comparação, irmãos, que eu tenho para isso daí, nessa questão da tentação, eu vou dizer para vocês. Ele está querendo dizer o seguinte:
não abuse dos limites que são impostos para a sua vida. Você já reparou como nós transgredimos os limites que são impostos para a nossa vida? O que significa transgredir? Imagina o seguinte, vamos falar uma coisa bem básica. Se você tiver que correr 100 metros em 20 segundos, e você fala, eu consigo correr 100 metros em 20 segundos. Beleza, é ótimo. Esse é o teu limite. Agora imagina o seguinte, eu vou correr 100 metros em 10 segundos. Você não está ultrapassando o limite que você tem dentro do seu organismo? Cada um de nós sabe qual é o nosso limite. Agora, e quando você chega e você fala, eu vou correr 100 metros em 5 segundos. Quer ver uma coisa mais prática ainda? Eu já falei uma vez. Essa descida aqui é preferencial, né? A subida da rua da nossa igreja não é preferencial. Imagina que você está vindo de lá de baixo a 100 km por hora e chega aqui e você não para. Não agora. Imagina no horário de 6 horas da tarde. O que é isso daí? Imagina que você está correndo, você vem, você chega e faz aquilo que a maioria das pessoas fazem. Não para, mas dá uma pisadinha no freio, para quando você chegar e você olhar, você olha e você consegue olhar, irmão, você não consegue olhar mais do que 5 metros na sua frente. Você não consegue olhar um carro que está encostado aqui a 20 metros de distância da travessa, você consegue olhar quando você pisa um pouquinho no freio, o carro está parando, ele não está parando, mas você está diminuindo a velocidade, você consegue olhar no máximo a 5 metros aqui dessa transversal. E o carro que está colado ali, se ele está descendo, ele está na preferencial, você não está enxergando. A lei de trânsito ela diz o quê? Que a gente chega a parar. Né? Não é importante. Só que nós não paramos. A gente chega e tira o pé do acelerador e a gente faz assim. Normalmente, a gente pensa, normalmente não desce ninguém nessa rua. Normalmente não desce ninguém nessa rua. E aí você pensa o seguinte, se aparecer do lado um carro descendo, você chega e você pisa com tudo e você consegue segurar o seu carro e você bate quase a cabeça no vidro, mas você para. A gente pensa assim, quem é motorista sabe como é que funciona isso aí. Só que tem vezes que não dá, e você não consegue. Quando você chega e faz o quê? Você abusa. Porque tem hora que você chega e você pensa assim, se eu pisar com tudo, eu paro, mas eu não bato. Eu bato com a cabeça rápida no vidro, mas eu não bato. A gente pensa assim, a gente ultrapassou o limite, mas você ainda consegue controlar. O abuso é quando você vem numa velocidade e você sabe que você não vai parar e você, se vier alguém na transversão, você bate. É isso que diz a lei. É mais ou menos isso que está dizendo, que está sendo explicado nisso daí. E olha só a resposta que Jesus ele deu. Jesus ele vai usar um texto que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Quase na sequência desse que nós lemos aí, versículo 14. Ele diz assim: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentasse em Massá. A gente não entende muito bem o significado disso. A gente é obrigado a chegar e ir lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, Êxodo capítulo 17. Mas olha só, que o que Deus ele falou para a gente não seguir outros deuses? Imagina o seguinte, 430 anos no deserto, escravos no Egito, o povo ele conhecia a Deus e pedia e clamava a Deus pela libertação, mas como eles viviam sobre a servidão do faraó do Egito, e o faraó do Egito já era um Deus para aquele povo, fora os outros deuses que eles serviam, quando você está 430 anos, você sendo escravo, você começa a adotar muitos dos costumes religiosos que existiam ali. E quando Deus ele chegou e usou por Moisés, ele falou, não seguirás outros deuses, ele está querendo dizer o seguinte,
Porque imagina quando você vem de uma outra religião e você vem e fala, agora eu sou crente. No começo, irmãos, a gente começa a misturar um monte de coisa que a gente aprendeu nas outras religiões, a gente quer chegar e começar, nossa, mas o que está escrito na palavra de Deus acontecia lá comigo, lá, na outra religião, então quer dizer, o Deus é o mesmo, não é? Deus não é o mesmo Deus. E Deus está falando, está querendo dizer assim, não misture as coisas. Não misture as coisas que você aprendeu no passado com aquilo que eu estou começando a ensinar para você hoje, dessa vida que você está levando comigo. Só que Deus, ele chega e vai falar, aqui em Deuteronômio, ele vai citar a tentação de Massá. E aí eu sou obrigado a chegar e falar para vocês rapidinho o que está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 17. Só para você entender aonde Jesus ele quis chegar e mostrar para nós, não para o diabo, mas mostrar para nós o significado disso daí. Olha só, o que Jesus ele chegou e falou com relação a não tentar a Deus. Capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, que teve uma situação que eles tinham parado na caminhada deles no deserto, eles estavam lá num lugar onde não tinha nada, no meio do deserto, eles chegaram lá, pararam, não tinha água para beber. E aí no versículo 2 está dizendo o seguinte, o povo contendeu com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E respondeu Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Sabe? E vendo aí, dizendo ali, tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e nossos rebanhos? E Moisés clamou ao Senhor, que fareis esse povo se eles querem apedrejar-me? O Senhor respondeu, passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos, leva contigo na mão um bordão com que ferisse o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha Horebe, e ferirás a rocha e dela sairá as águas, o povo beberá. Moisés fez assim na frente desses anciãos e foi o que aconteceu, e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Agora vocês imaginam o seguinte, não era justo, o povo não estava com sede, não estava lá, não cabia o dia inteiro, eles não tinham direito a chegar e ter água para beber. Mas lembram lá na primeira tentação, que Deus ele chegou e falou que naquele tempo no deserto, Deus ele ia fazer o quê? Que eles ia fazer com que eles sofressem, com que eles padecessem, com que eles fossem humilhados, para ver se eles realmente tinham a Deus como Senhor da vida deles. Então, uma tentação da qual o inimigo ele provou Jesus, tem relação e para a nossa vida também. Cada coisa que a gente sofre de provação, de tentação, uma coisa tem relação à outra. Agora, por que essa questão de que o povo ele chegou e Deus ele falou, porque vocês me tentaram, está escrito nesse último versículo que eu não li, de propósito para vocês. Olha o que o povo ele chegou e falou, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que significa contenda e tentação, tá? Por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Quantas vezes nós não pensamos nas nossas provações e nós não achamos assim, Deus se esqueceu de nós? Agora, por que será que Deus ele chegou e ele falou isso daí? Irmãos, lá naquele episódio do deserto, se vocês forem lembrar, existia a Shekinah de Deus, aquilo que se chama o milagre de Cristo, a glória de Deus em pessoa, em que a nuvem de dia cobria para que o sol não pegasse, não queimasse o povo de Israel, porque imagina durante o dia mais de 50 graus de calor, né? Imagina o sol. E à noite, a coluna de fogo, porque a temperatura era quase zero, a coluna de fogo para aquecer o povo de Israel. Isso daí era sinal da prova de que Deus ele estava junto com o povo em todos os momentos. E o povo chegou e só porque estava com sede, chegou e falou o quê? É a tal da murmuração, né? Chegou e falou, Deus ele está no meio de nós ou não? Quantas vezes, se você já chegou e alguma vez fez isso, né? Você passou por uma situação extremamente, ou passa por uma situação extremamente difícil na sua vida, e você chega e fala, Deus me abandonou. Fala, Deus ela mostra que Deus ele nunca nos abandona. A palavra de Deus ela diz que
Os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos de Deus não estão cerrados, as mãos de Deus não estão encolhidas, sabe? Para que Deus ele não possa nos abençoar. Mas as nossas iniquidades, as nossas injustiças, as nossas falhas, os nossos pecados é que afastam a presença de Deus operar na nossa vida. Agora, quantas vezes a gente chegou e nas nossas vidas a gente fez alguma coisa por onde a gente se consertava com Deus? Então essas tentações das quais Jesus ele chegou e padeceu, sabe, enfrentou o diabo, foi para mostrar muito mais para nós que as tentações ou provações, ou o nome que você queira dar na sua vida, são situações que vão acontecer na nossa vida para ver se a nossa fé, para ver se a nossa fidelidade, para ver se o nosso amor, para ver se a nossa esperança em Deus, elas estão sempre acesas nas nossas vidas, e que a gente não pode fraquejar em momento nenhum. A gente muitas vezes se enfraquece, a gente muitas vezes se desanima, e isso é natural das nossas vidas, mas irmãos, somos filhos, somos servos de Deus, somos amigos de Jesus, para que nesse momento a gente faça exatamente aquilo que está no primeiro versículo, que é aquilo que eu falei que ia encerrar. Lucas 4, versículo 1, e Jesus ele falou assim, e a palavra de Deus citada por Lucas está dizendo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, do rio que ele foi batizado, e foi guiado por esse Espírito no deserto. Foi o diabo que levou Jesus para o deserto? Não. Foi Deus que levou Jesus no deserto para ele ser provado, para ele ser tentado pelo inimigo. Mas, como nós lemos em Tiago, bem-aventurado aquele que suporta a provação, a aflição e é aprovado por Deus. Se você tiver certeza que o Espírito Santo está com você na sua vida, o Espírito Santo a gente só sabe que está dentro de nós quando nós temos a certeza de que Jesus é o nosso Senhor. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o nosso coração de Jesus. E esse Espírito Santo, ele está aí sempre dentro do nosso coração para nos mostrar cada vez mais que Jesus ele nos ama, que Jesus ele nos guarda, que Jesus ele está sempre conosco, independente da situação que aconteça na sua vida. Vamos tropeçar, vamos deslizar, vamos cair, sabe? Mas o próprio Jesus, por causa do seu amor, por causa daquilo que ele fez naquela cruz, ele chegar e sofrer e morrer naquela cruz pelas nossas vidas, ele é o mesmo que estende a mão para nós, para nos levantar e fazer caminhar com ele na direção de Deus. Então, a solução e a resposta para qualquer tipo de tentação, prova que a gente possa ter na nossa vida, é Jesus, pelo teu Espírito Santo. Creia que o Espírito Santo ele está dentro da sua vida, no seu coração, para te fortalecer, para te animar,